Agora há pouco, viu, Douglas, a deputada Gracinha Monsanto concedeu entrevistas a veículos lá do litoral do estado e teceu duras críticas ao prefeito Francisco Emanuel, inclusive questionando questões relacionadas à gratidão, o fato de Francisco Emanuel ter sido escolhido pelo grupo Monsanto para representar o grupo na disputa eleitoral do ano passado, demonstrou até uma certa decepção com os rumos que essa aliança política teve já no início de 2025 e ela subiu o tom, inclusive, viu? Diz que o prefeito que foi conhecido na campanha como Novo Francisco, agora é o Novo Judas, nas palavras da deputada estadual Gracinha Monsanto, o clima tenso lá em Parnaíba. João Magalhães, vamos analisar a situação agora da seguinte maneira. Em política se rompe por pouco, mas também se volta atrás. Né? Essa flexibilidade existe, sempre existiu e sempre vai existir. Mas quando uma das partes ocupa um espaço na imprensa e faz declarações fortes, como a deputada fez, ele foi eleito com o nome de Novo Francisco, nome usado na eleição, referindo-se ao Monsanto, ao ex-prefeito Monsanto, e aí ela fala de Novo Judas, e ele, com um tom mais ameno, mas diz, olha, não é motivo para interferência na gestão e tudo. E embora ele negue rompimento, não há motivos para rompimento, há possibilidade de volta depois de tudo isso, João? Eu creio que não, viu, Douglas? Porque as palavras, na verdade, o estilo da deputada Gracinha, todo mundo conhece. Ela não manda recado. Na semana passada a gente tratou aqui daquela fala da deputada Ana Paula. Sem dúvida não se encaixa no perfil da deputada Gracinha. Ela não manda recado, ela fala abertamente o que ela quer. Tanto é que agora há pouco, em entrevistas que ela concedeu a veículos de comunicação, ela não parou por aí. Ela não falou apenas da traição, mas falou também do ponto de vista administrativo, disse que o prefeito chega para trabalhar 11 horas da manhã e que ela, enquanto aliada, já tinha dito a ele que algumas coisas precisavam ser revistas. Enfim, segundo ela, o prefeito, além de ter passado mais de uma semana sem pisar na prefeitura, também está chegando lá por volta de 11 horas da manhã para trabalhar. Palavras da deputada Gracinha ao anunciar o rompimento com o prefeito. O certo é que essa situação, sem dúvida nenhuma, mostra que é um caminho sem volta, né? Para a aliança. A deputada Gracinha tem o seu estilo, é claro que ela fez uma aposta muito alta, e aí a gente fala ela, porque não tem como negar que ela liderou o grupo político nas eleições. A própria estratégia, a escolha do nome, enfim, todo o processo que levou o Francisco Emanuel para a Prefeitura de Parnaíba foi conduzido pela deputada Gracinha. Quem acompanha a política piauiense sabe disso. Agora, claro que as versões não se complementam quando cada um fala sobre o que aconteceu. O prefeito tem como estratégia dizer que é o prefeito da cidade, está com a caneta na mão, não pode ser subordinado a ninguém, porque cabe a ele conduzir os destinos administrativos da cidade. Acho até que ele acerta quando diz que não pode ficar deixando que outras forças interfiram em uma gestão que é dele, até porque ele foi eleito prefeito da cidade de Parnaíba, foi eleito pelo povo de Parnaíba, liderando um grupo político do ex-prefeito Monsanto, da deputada Gracinha, mas o nome é dele, né, Douglas? A gente precisa reconhecer isso. Por outro lado, a deputada também tem todo o direito de avaliar como traição o que ocorreu, o que vem ocorrendo na cidade de Parnaíba. Afinal de contas, foi ela quem escolheu o próprio nome de Francisco Emanuel, foi ela quem apresentou ele como candidato, conduziu toda a estratégia eleitoral que acabou com a vitória. Agora é aguardar para ver como é que vai acontecer, qual a estratégia principalmente do prefeito, no sentido de construir uma base aliada, né? Se vai se alinhar a um outro deputado estadual e como a deputada vai reagir no sentido de tentar articular seu grupo político. Ninguém pode negar a força da expressão e da liderança política dela, assim como também ninguém pode negar a força de quem tem uma caneta, como da Prefeitura de Parnaíba, nas mãos. Douglas, só para complementar, a caneta sempre mais cheia, bom lembrar, né, do que a oposição. Me permita aqui, Douglas, a informação que a gente tem lá de Parnaíba, inclusive conversando com alguns colegas da imprensa parnaibana, é que a expectativa é que ainda hoje saia
um decreto com exonerações lá na cidade de Parnaíba, de vários aliados de primeira hora da deputada Gracinha Monsanto na gestão municipal. Então cai por terra, Natan, aquela primeira manifestação dele, um aspecto da manifestação que é, não há necessidade para rompimento, caiu por terra. E aí, o detalhe, viu, Douglas, é que entre as exonerações que devem ser publicadas hoje está o nome da ex-primeira-dama Adalgisa Moraes Souza, que ocupava o cargo de secretária de Assistência Social. A convite do prefeito. E do ex-prefeito Monsanto, que ocupava o cargo de secretário imediato do prefeito Francisco Emanuel, uma espécie de conselheiro ali da gestão municipal. Há essa expectativa que ainda hoje essa publicação aconteça no Diário Oficial lá da Prefeitura de Parnaíba, que no caso, caso aconteça mesmo esse decreto, servirá para ratificar e confirmar que de fato existe um rompimento político entre as duas partes. Ezequiel, nessa sua conversa lá com o deputado Hélio Oliveira, o deputado doutor Hélio Oliveira, você sentiu que há uma expectativa do prefeito, porque assim, ele vai ficar na oposição? A gente começa a analisar isso, né? Quer dizer, rompeu com o grupo político de Monsanto. Quer dizer, ele rompeu não. A deputada Gracinha rompeu e ele foi forçado a reagir. Qual o sentido, eu estou falando de novas alianças, da eleição do próximo ano, qual o sentido do prefeito de Parnaíba permanecer no grupo de oposição para fortalecer o grupo Monsanto? Douglas, natural que ele procurasse o governo, né? Isso. Douglas, hoje o deputado Hélio Isaías, de certa forma, até que ele estava mais pacificado sobre essa situação. Imagino. Era nítido... Oliveira, eu imagino que ele estava pacificado mesmo. Isso, e era nítido a gente observar também que, de certa forma, Douglas, creio que posso estar fazendo aqui juízo de valor, mas, de certa forma, ele estava, assim, um pouco feliz em razão dessa situação. Ele falou que não é algo que deve acontecer de forma alguma, disse que o prefeito da cidade de Parnaíba, o novo Francisco, né, o Francisco Emanuel, deve sim ter essa autonomia e fez ali um amplo aceno para que ele, o novo Francisco, né, Francisco Emanuel, pode sim estar de portas abertas para poder se aliar junto ao governo do Estado. Foi justamente questionado essa questão que você bem destacou, Douglas, se a partir de agora, desse rompimento, dessa possibilidade de rompimento, caso então venha a ser mesmo confirmado daqui a algumas horas com possíveis exonerações que venham a ser publicadas daqui a pouco no Diário Oficial do município de Parnaíba, aí vamos confirmar ou não se aconteceu esse rompimento, se a partir desse rompimento, se ele então poderia se aliar ao governo do Estado. Vale destacar que nas últimas semanas ele, Francisco Emanuel, esteve aqui na cidade de Teresina, na solenidade então de divulgação do orçamento participativo do governo do Estado do Piauí, onde a cidade de Parnaíba também é uma das agraciadas pelo OPA, e ali a gente observou ele um pouco mais de sintonia juntamente ao governo do Estado. Eu creio que isso tudo ainda está em diálogo juntamente com o prefeito, o novo Francisco Emanuel, justamente por conta desse tipo Francisco de... Francisco é Francisco Emanuel, a partir de agora. Mudou o nome também. Isso, agora mudou. Agora voltou a ser Francisco Emanuel, né? Exatamente. Então, eu acho que a partir de agora vão se ter, sim, diálogos com ele, Francisco Emanuel, nesse sentido, viu, Douglas? Até porque é importante destacar a participação da cidade de Parnaíba, não somente como um colégio eleitoral, mas também como uma cidade importante de desenvolvimento. É a segunda maior cidade do Piauí, também possui um grande colégio eleitoral e também é um reduto importante ao governo do Estado, justamente para essas questões de investimentos, atração de novos investimentos aqui no Estado do Piauí, geração também de emprego e renda e também outros desenvolvimentos. E a partir desse momento, Francisco Emanuel, caso confirmado mesmo, esse rompimento, que já está bem claro a partir das críticas hoje desferidas pela deputada Gracinha Monsanto, é que a partir de agora esse grupo político de Francisco Emanuel deverá migrar para o governo do Estado. Mas isso tudo, Douglas, eu fico só com incógnita. Uma dúvida como é que vai ser agora essa receptividade dele, de Francisco Emanuel, na Câmara Municipal de Parnaíba, porque é importante a gente observar também que Gracinha Monsanto é uma política experiente, é uma política que tem grande papel também na política na cidade de Parnaíba e também na Câmara Municipal. E agora não sabemos se a partir desse momento Francisco Emanuel vai acabar se isolando administrativamente, se as pautas que são de cunho da Prefeitura
poderão passar de forma tranquila na Câmara Municipal, porque pode sim haver algum tipo de retaliação por ambas as partes, né? Então isso tudo é algo grave que está acontecendo na cidade de Parnaíba, mas que, de certa forma, Francisco Emanuel deverá então ponderar, saber melhor como é que vai ser essa sua administração em razão desse rompimento. De certa forma, sim, ele está correto nessa questão que deverá sim ter esse tipo de autonomia a partir de agora, porque são graves as acusações de ambas as partes e, por conta disso, deve ser muito avaliado como é que vai ser agora, daqui para frente, o resultado, né? O resultado desse tipo de rompimento lá na cidade de Parnaíba. Bem rápido, João e Natan. João, é o caminho, o governo, assim, porque não resta outro caminho. Só tem dois. Douglas, eu teria um pouco de calma ao analisar isso, porque o governo pode ser um caminho também para a deputada Gracinha. Inclusive, há uma movimentação, pelo menos do MDB, em tentar buscá-la. Já mostramos aquela para imagem, o né, partido. da conversa. Isso, então. Confirmou que ela recebeu o convite. Recebeu, exatamente. Então, Ela estava avaliando. Eu acredito que o governador Rafael Fonteles vai, inclusive, ter um pouco de cautela, esperar a poeira baixar, porque nesse momento é claro que a tensão está lá em cima, não dá nem para analisar o cenário político de forma fria, né, para saber quem de fato sai ganhando, quem sai perdendo, porque há um impacto político que precisa ser calculado. A gente sabe que na política a pecha de traidor é uma pecha que prejudica muito, né? Claro que, comandando uma estrutura administrativa como a Prefeitura de Parnaíba, Francisco Emanuel tem todas as condições de reverter esse quadro e ganhar popularidade. Mas é algo que a gente precisa aguardar um pouco para saber como é que a população vai entender melhor esses episódios da política parnaibana, e o governo pode ser um caminho tanto para o prefeito como também para a deputada Gracinha. Então eu prefiro aguardar mais um pouco para a gente saber como de fato vai ficar a situação. Meu querido amigo Pedro Alcântara, hoje vereador de Teresina, jornalista, sempre dizia que o povo adora uma traição, mas não perdoa o traidor. Então é preciso esperar. Aí, não estou me referindo Ao prefeito. Ao prefeito, não é isso não. Estou falando de situações. Natan, rapidinho aí, eu achei interessante as colocações do João, quer dizer, o governador tem esse entendimento, né? De dizer, vamos aguardar aqui, esperar e tal, para ver o que é que acontece. Porque de um jeito ou de outro ele vai ser beneficiado, pode ser beneficiado. Agora, o João colocou assim, imaginar Monsanto apoiando o governo, embora até por questões locais a deputada Gracinha e o grupo podem apoiar o governo, mas eu acho um pouco, né, todo esse trabalho sempre contra. Esperei que o governador Rafael Fonteles, na campanha, foi lá, conversou com o prefeito Monsanto, então o prefeito Monsanto, quer dizer, em política tudo é possível, né? É algo difícil de imaginar, Douglas, porque o prefeito Monsanto, nos últimos anos, se notabilizou, inclusive nacionalmente, como um dos principais críticos ao Partido dos Trabalhadores e aqui no Piauí também as gestões petistas, né? Mas diante desse cenário, é algo que não está fora do radar, de fato, né? Essa aproximação entre a deputada Gracinha Monsanto e o governo do Estado. Agora, um detalhe que eu coloco também aqui nesse debate, viu, Douglas, é que isso também tem impacto direto no campo da oposição aqui no estado do Piauí e também no projeto de reeleição do senador Ciro Nogueira. Com esse rompimento já encaminhado, né, a tendência é que o que hoje são dois grupos políticos fortes, né, a atual gestão e o grupo de oposição que teve como candidato o Dr. Hélio Oliveira, a tendência agora é que de dentro da prefeitura surja um terceiro grupo, né? Teremos lá o grupo do prefeito Francisco Emanuel, o grupo Monsanto, que segue ainda com a representatividade, e um terceiro grupo, né? O campo de oposição, o senador Ciro Nogueira, principalmente no seu projeto de reeleição, já tinha como certo uma expressiva votação lá na cidade de Parnaíba, né? Tudo isso também pode refletir no projeto da oposição em 2026, esse rompimento político entre a deputada Gracinha Monsanto e o prefeito Francisco Emanuel. É algo que precisa ser acompanhado de perto, com certeza.